Amém, meus amados irmãos e minhas queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar, como todas as quintas-feiras, a palavra do Senhor. E nós estamos compartilhando o tema, o coração da Bíblia. E na mensagem de hoje, nós vamos ver a mensagem 2, cujo título é A Justificação pela Fé. Essa é a segunda porção, a parte 2 desse título. E gostaríamos de falar então hoje sobre a justificação pela fé, mostrando então essa verdade bíblica, utilizando para isso o versículo 21 e 22 de Romanos 3, que diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E também gostaria de ler Romanos 5:1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir a primeira parte, que diz: Justificados, pois, mediante a fé. Então, aqui nos mostra, nessas duas passagens que nós acabamos de ler, queridos irmãos, que o homem, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, o homem, para ser justificado, ele precisa crer. E se ele não crê, ele não pode ser justificado. Daí, o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, hoje, a justificação que Deus proporcionou a todos os homens da terra é uma questão de fé, de crer. Mas de onde vem a fé? Qual é a origem da fé? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, quando o homem crê no Senhor Jesus, por meio de ouvir a palavra de Deus, então a fé vem para dentro dele, ele passa a obter a fé. Fé não é uma coisa que você encontra em supermercado, não é uma coisa que você obtém através de outras pessoas. Fé é algo que é produzido por meio da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode produzir fé em mim e fé em você. Por isso, todo homem hoje, para ser justificado perante Deus, ele precisa de fé. E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos no mundo sem Deus, quando estamos longe, não é, de Deus, nós precisamos, para ser salvo, para ser justificado, nós precisamos então ouvir a palavra. E quando ouvimos a palavra e abrimos o nosso coração e cremos na palavra de Deus, então a fé vem e aí nós somos justificados perante Deus. É isso que nos mostra também em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
E no versículo 3 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para um homem ser justificado perante Deus, ele precisa crer. E para que ele creia, é necessário que ele ouça a palavra de Deus. E quando ele ouve a palavra de Deus e abre o seu coração e crê no seu coração, não é? Naquilo que diz a palavra, então ele é salvo. E a expressão de que ele creu é que ele invoca o nome do Senhor. Ele fala, ó Senhor Jesus. Então, quando ele invoca, ó Senhor Jesus, essa pessoa maravilhosa, salvadora, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Então, ele vem e entra no espírito dessa pessoa que creu, no coração dessa pessoa que creu. E a partir dali, essa pessoa passa a ser justificada diante de Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica de todo pecado. É essa maneira que Deus estabeleceu para que cada ser humano nessa terra seja justificado perante Ele. É pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Se uma pessoa não quer crer em Jesus Cristo, se ela não quer receber a Jesus Cristo, ela jamais pode ser justificada diante de Deus. Ela pode ser bom pai, boa mãe, pode fazer boas obras, pode não desejar mal a ninguém, pode ser bom marido, boa esposa, fazer o bem, caridade. Nada dessas coisas justifica o homem perante Deus. Somente há um caminho para justificar o homem perante Deus, já que o homem é pecador, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única coisa é ele crer em Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. E a Bíblia também diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, querido amigo, querida irmã, você que está me ouvindo, se você deseja, e ainda não é salvo, mas que você deseja ser justificado e receber a justiça de Deus, para um dia poder se apresentando diante de Deus, você está justificado de todos os seus pecados, de todo o seu viver nessa terra, você precisa crer em Jesus Cristo. Pela graça é que somos salvos. Jesus veio para nos salvar e ser a nossa justificação. Por isso que em Romanos, capítulo 1, versículo 30, se não me engano, 30 e 31, diz que ele é a nossa justificação, santificação e redenção. Então, isso tem que ficar bem claro que hoje, segundo a palavra de Deus, para uma pessoa ser salva, ser justificada diante de Deus, ela precisa crer em Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então é necessário que ela tenha fé no coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E aí ela pode obter a fé e a justificação dos seus pecados. E também Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. O 17 então fala: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus e fomos salvos e depois fomos batizados em o nome de Jesus, agora recebemos a fé. E essa fé, ela é uma fé preciosa.
Deus dispensa a fé por meio do crer para dentro de nós. E essa fé que estava fora de nós, que é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Então, essa fé agora se torna uma fé subjetiva. Agora, a fé que estava fora passa a estar dentro de nós. Daí, aqui então diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, há uma necessidade de nós vivermos pela fé. Agora não vivemos mais pela lei, pelas obras da lei. Agora, depois de salvo, que recebemos a fé, e essa fé se tornou uma fé interior, subjetiva, agora, amados, nós precisamos andar e viver pela fé. Por isso aqui fala, o Evangelho é revelado no Evangelho de fé em fé. Essa justiça é revelada de fé em fé. Isso significa que quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mesmo depois de salvo, mais fé é acrescentada a nós. Hoje temos um pouco de fé, mas quando começamos a desfrutar da palavra, quando começamos a ouvir a palavra de Deus, aí mais fé é acrescentada. E assim, de fé em fé, a nossa vida vai crescendo. A fé dentro de nós vai se desenvolvendo e crescendo. É isso que nos mostra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui Pedro menciona a fé igualmente preciosa. Então, isso significa que quando eu fui salvo e recebi Jesus, quando você também, naquele dia que você resolveu crer em Jesus e recebê-lo como seu Salvador, a fé preciosa foi dispensada para dentro de você e para dentro de mim. Nós recebemos fé igual. Deus não dá uma fé grande para um e uma fé pequena para outro. Não. Quando cremos em Jesus, a fé que eu recebo, a fé que você recebe, elas são igual. Independente se você era mais pecador ou menos pecador, não importa. Uma vez que a pessoa crê em Jesus, ela recebe a fé igualmente preciosa. Ela não é maior e nem menor. Então, pergunta-se, você pode perguntar aí agora, ô irmão, por que é que então existem pessoas que têm uma grande fé e tem outros que têm uma pequena fé? Porque o próprio Senhor Jesus diferenciou a fé de várias pessoas. Aqueles que estavam no barco com ele, que estavam com medo da tempestade, quando ele repreendeu o vento e o mar, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Falou que o seu discípulo tinha uma pequena fé. Mas já o centurião, que pediu que ele curasse o seu filho dali de onde ele estava, sem precisar ir na casa dele, certo? Ele disse, nunca vi fé como essa em Israel. E aquela mulher que também estava querendo que Jesus libertasse a sua filha, e Jesus falou que ele veio para o povo de Israel, que não era bom que desse a comida, né, deles para os cachorrinhos. Aí ela disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. Aí Jesus disse, grande é a tua fé, mulher, vai, não é? E seja feito conforme a tua fé. Então, para uns, Jesus chamava de pessoa que tinha grande fé, e para outros, Jesus falava que tinha pequena fé. Por que essa diferenciação, então? É exatamente na questão da busca e da palavra de Deus. Quando recebemos uma fé, essa fé é igual.
Mas à medida que nós estamos vivendo aqui na terra, uns leem mais a Bíblia, uns buscam mais a palavra, uns vai mais às reuniões da igreja para ouvir a palavra, se consagra mais à oração e ao ministério da palavra, valoriza mais a palavra de Deus, lê mais livros espirituais para obter mais fé. Então, resultado, a fé dele vai crescendo, vai aumentando. Mas tem outros que negligenciam, não vai muito às reuniões, não lê muito a Bíblia, gasta tempo com outras coisas que não são a palavra de Deus, e a fé dele vai, então, ficando pequena e não desenvolve. Aí, quando vem uma situação, aí é que a fé é testada, para ver quem é que resiste àquela aprovação. Aí, uns demonstram grande fé e outros fracassam porque têm pequena fé. Está vendo? Então, queridos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar, claro, precisamos cuidar de nossa família, precisamos de cuidar do nosso trabalho, escola, não é? Tudo é normal, mas nós não podemos permitir que a palavra fique distante de nós. Nós precisamos dar prioridade para a palavra de Deus, como Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá certo? Então, por meio de nós buscarmos a palavra, priorizar a palavra de Deus, então a nossa fé vai crescendo de fé em fé. A porção da Bíblia que você desfrutou hoje lhe adicionou fé ao seu coração. Amanhã, quando você ler de novo outra porção da Bíblia, mais fé será adicionada ao seu interior. Mas se você passar muitos dias sem desfrutar da palavra, então você perde de que a fé vá crescendo, de fé em fé. Entendeu? Então é por isso que uns têm mais fé e outros têm menos fé. Não é porque Deus está privilegiando uns em detrimento de outros, não. É porque uns estão negligenciando a palavra de Deus e outros estão valorizando a palavra de Deus. Por isso que aqui fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ó Senhor Jesus. E mostrando essa situação, então, nós podemos ver a experiência de Abraão. Abraão, conforme Atos capítulo 7, versículo 2 diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e paz, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, né? Então, amados, aqui mostra de maneira bem clara a aparição do Senhor na vida de Abraão. Onde Abraão estava? Ele não conhecia Deus, ele não tinha fé em Deus, ele não sabia quem era Deus. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, era na Mesopotâmia, era um lugar idólatra. E o que fazia Abraão nesse lugar, vivendo ali? Ele era adorador de ídolos. Ele também estava nas trevas. Mas um dia, Deus apareceu a ele. E Estevão menciona aqui a primeira aparição, dizendo: o Deus da glória apareceu a Abraão. Foi a primeira vez que Abraão teve contato com Deus, com o verdadeiro Deus, foi ali na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, onde ele estava adorando ídolos. E a glória de Deus se manifestou a Abraão.
E quando Deus aparece a uma pessoa e a sua glória se manifesta a essa pessoa então muda de vida. Foi o que aconteceu com Paulo, que perseguia a igreja, mas no caminho de Damasco, uma luz brilhou em pleno meio-dia e ele caiu. E ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Jesus então respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir dali, Jesus mandou que ele fosse para Damasco e lá o pequeno Ananias, pequeno servo de Deus, batizou a Paulo. E a vida de Paulo, a partir daquele momento, daquela época, nunca mais foi a mesma. Ele mudou de vida, porque o Deus da glória apareceu a Saulo. E o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. Saulo significa grande, mas Paulo significa pequeno. Então agora Paulo passou a servir ao Senhor e até mesmo no final da sua carreira, ele deu a vida dele pelo Senhor e pela igreja. É isso que acontece quando Deus aparece para nós. Nunca mais nós somos os mesmos. A glória de Deus, quando se manifesta um homem, esse homem muda o curso da sua vida. O seu destino é mudado e o curso da sua vida é mudado. Então agora, a Abraão também não restou nada a não ser ser atraído. Como um imã atrai um metal, assim também Abraão foi atraído por Deus e Deus apareceu para ele e prometeu a ele, como falou aqui o nosso irmão Estevão, que ele deveria sair da terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele mostraria. Mas Deus não deu o mapa dessa terra que ele levaria a Abraão. Se você quer ver... Abraão, então, vendo a glória de Deus, foi atraído, ouviu a palavra de Deus, recebeu fé, e ele teve, então, força para sair de Ur dos Caldeus, daquela cidade idólatra, e seguir a palavra do Senhor sem ter mapa, sem saber para onde ia, mas ele seguiu. E aí ele parou em Harã. Por que ele parou em Harã? Porque Deus não apareceu mais a ele. Aí ele parou em Harã. Ali em Harã ele levou um período, o pai dele morreu, conforme está aqui no versículo 4, certo? O pai dele morreu, e quando o pai dele morreu, então Deus apareceu para ele segunda vez. E aí pediu para que ele saísse da sua casa, da sua parentela e fosse para a terra que Deus tinha prometido. E a partir daí, dessa segunda aparição, nós vemos aqui no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, que Estevão menciona alinhado, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, pela segunda vez em Harã, Deus aparece a Abraão e mais uma vez chama para ele sair agora da sua terra e da sua parentela. E mesmo assim ainda ele saiu com Ló, não é? Ele saiu com Ló. E aí ele foi em direção à terra de Canaã, vivendo pela fé. Então você vê aqui que à medida que Deus aparece a Abraão e fala com Abraão, a fé de Abraão aumenta. E Abraão, então, prossegue a sua caminhada em direção à promessa que Deus fez de introduzir ele na terra de Canaã, a terra prometida. Versículo 4, então, diz: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E no versículo 6 diz: Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu
o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Está vendo? Então, o Senhor apareceu aqui agora a terceira vez a Abraão, quando ele já estava agora na terra de Canaã, na terra prometida. Se você vê que Abraão saiu pela fé, a fé foi produzida pelo falar de Deus a ele. Ele não saiu com mapa, com bússola, certo? Não saiu com o Google Map, não. Ele saiu pela fé. Então, quando nós vivemos pela fé, nós não estamos vivendo pela lógica humana. Não somos direcionados por coisas terrenas. Nós somos direcionados pela palavra de Deus. Isso é viver pela fé. E todos que vivem pela fé, eles têm uma vida que depende única e exclusivamente de Deus. Não depende de circunstâncias exteriores, certo? E não depende da lógica humana. Eles dependem daquilo que Deus falar ao seu coração e produzir no seu interior a fé para que eles possam prosseguir e vencer. Ó Senhor Jesus. Então essa foi a vida de Abraão. Por fim, à medida que Deus aparecia a Abraão, Abraão ia crescendo na fé. A fé dele ia se desenvolvendo, ia crescendo, não é? A ponto de Deus dizer que a ele que ia dar um filho a ele não tinha descendente, nem descendência, porque a mulher dele, Sara, não podia conceber. E ele pensava até que Deus estava falando de Damasceno, o Eliezer, Damasceno, né? Mas Deus disse: não, é de ti que vai sair o descendente, de ti e de Sara. Mas Sara já tinha 90 anos, Abraão já estava com quase 90 anos também, aliás, com quase 100 anos, que Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Mas depois a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, e Sara concebeu. E essa criança que nasceu do relacionamento entre Abraão e Sara, que foi Isaque, que representa Cristo, Deus depois pediu que ele desse como sacrifício a Deus, e ele o fez. Mas Deus não permitiu que aquela criança, aquele jovem fosse crucificado, ou seja, fosse sacrificado, não é? Mas Abraão ia com o cutelo já imolá-lo. O anjo bradou e Deus disse: não, porque eu sei que você crê em mim. Então, ali mostra a morte e a ressurreição de Cristo. Foi pela fé. Isso, a fé de Abraão. Abraão cria que mesmo que ele matasse, por ordem de Deus, aquele jovem, Deus podia ressuscitá-lo. Está vendo? A fé dele chegou a um auge. Por isso que ele é chamado o pai da fé. O pai da fé. Ó Senhor Jesus. E Abraão também, ele se tornou herdeiro de Deus e herdeiro de todas as coisas pela fé. É o que nos mostra aqui, voltando a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Está vendo? Então ele se tornou herdeiro mediante a justiça da fé. Não foi por obras da lei. Até porque na época não havia a lei veio por intermédio mais tarde de Moisés, certo? Mas já naquela época dos patriarcas, Abraão já vivia pela fé e ele se tornou herdeiro pela fé. E também nós temos aqui
Romanos 4, 13 e 14 diz: Pois se a lei é que são, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Está vendo? Então, os herdeiros de Deus, que Deus está hoje ganhando, conquistando, eles não são seguidores da lei, eles são seguidores da fé, eles vivem por fé, certo? E por isso, nós também devemos ser esses que andam e vivem por fé, para ser como Abraão, no versículo 3 do capítulo 4 de Romanos, que diz assim: Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, isso prova que Abraão foi justificado pela fé. E hoje também não é diferente. Hoje nós devemos crer na palavra de Deus para sermos justificados pela fé. Ninguém é justificado por obras. Ninguém é justificado por ser uma boa pessoa. As pessoas são justificadas pela fé em Jesus Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, queridos, em Hebreus, então, Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Está vendo? Então, aqui mostra que Abraão viveu pela fé. Ele apenas ouvia a palavra, cria na palavra e, por meio da fé, ele via o invisível. Então, ele chegou na terra de Canaã seguindo a palavra de Deus, seguindo a fé, que era produzido no seu interior. Nós também um dia reinaremos com Cristo. E esse reinar é porque nós também estamos andando hoje por fé. O justo viverá por fé. Não é pelo que ele vê, não é pelo que ele sente, é pela fé em Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Daí, queridos irmãos, então, ele saiu, e quando ele saiu, pela fé, Deus o introduziu na terra de Canaã, tá certo? Então esse aí foi o viver de Abraão. Toda vez que Deus aparecia a Abraão e falava com Abraão, a fé de Abraão crescia, até que ele se tornou o pai da fé. Hoje não é diferente. Quanto mais nós ouvirmos a palavra, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, quanto mais nós deixarmos a palavra penetrar em nosso coração, mais fé nós vamos obter. Qual será o resultado? O resultado é que nós vamos alcançar a unidade da fé, certo? Nós vamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Vamos chegar à unidade da fé. E no final, terminaremos a nossa carreira, como Paulo terminou a dele. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 7. Então ele mostra que ele finalmente combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Como foi que ele combateu o bom combate? Vivendo pela fé. Então, pela fé, ele venceu todas as coisas. Ele venceu todas as provações, todas as tentações, todas as dificuldades que se lhes apresentou naquele tempo que ele estava ali pregando o evangelho de cidade em cidade. Ele venceu tudo pela fé e completou a carreira vivendo pela fé.
Se nós não vivermos pela fé, não tem como nós completarmos a nossa carreira, porque vai chegar um período que vai chegar uma situação, você vai recuar, você vai parar, vai estacionar, você vai voltar atrás. E o Senhor não se agrada dos que retrocedem, mas Ele se agrada daqueles que vivem pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por fim, Paulo disse: completei agora a minha carreira e guardei a fé. Então isso significa dizer que Paulo estava cheio de fé no seu interior. O seu coração estava cheio de fé. Ele era um homem de fé. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, como fez com Pedro, como fez com Paulo, como fez com Abraão. Ele quer encher o nosso coração de fé. Tá certo? Então, isso é uma questão de nós priorizarmos e buscarmos a palavra de Deus. Então, querido irmão, não vamos negligenciar, não é, a palavra. Vamos ler a Bíblia no nosso viver diário, vamos ler os livros espirituais que nós temos hoje, não é, na vida da igreja. São ensinamentos saudáveis do ministério que produz fé em nós. Vamos estar nos ajuntamentos, nas reuniões da igreja, tá certo? E isso vai fazer com que a nossa fé a cada dia cresça. E aí nós vamos vivendo de fé em fé, tá certo? Até um dia que nós completarmos a nossa carreira e guardemos a fé. Aí nós vamos chegar à unidade da fé. Ó Senhor Jesus. E agora, para encerrar, nós vamos ver os dois chamamentos de Abraão, voltando para Atos, capítulo 7, onde nós começamos a mostrar a vida de Abraão. Atos, capítulo 7, versículo 2 diz: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Essa foi a primeira vez que Deus apareceu a Abraão e chamou Abraão para sair daquela terra, daquele lugar. E Abraão saiu, certo? Então, a segunda aparição de Deus, onde Deus chama ele para sair, é quando ele está em Harã, após a morte do seu pai. Versículo 4 diz, a partir da parte 2 diz: e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Tá certo? Então agora Abraão foi chamado para sair de Harã, da sua parentela, e ir para a terra que ele mostraria, que é a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E aí eu quero voltar agora para Gênesis 12. Gênesis 12, quando ele chega, então, na terra de Canaã, versículo 7 diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, amados, aqui, quando Abraão chegou em Canaã, Deus apareceu para ele a terceira vez, e aí disse para ele que daria aquela terra onde ele estava, e que fez Abraão, nessa terceira aparição e nesse terceiro chamamento, que Deus prometeu a ele que daria aquela terra, a ele e a sua descendência.
ali ele edificou um altar ao Deus que lhe aparecera. Então, quando Deus aparece a uma pessoa, essa pessoa edifica um altar para Deus. Esse altar aqui é a consagração. Representa o altar de holocausto. Enquanto Deus não aparece para mim e para você, a nossa vida não muda e nós não temos força para nos consagrar a Deus. Mas no momento em que Deus aparece para nós, nós mudamos de lugar, mudamos de esfera, somos libertados do império das trevas e transferidos para o reino do Filho do seu amor. E a partir daí, quando Deus aparece, então nós lhe edificamos um altar, ou seja, nós nos consagramos a nossa vida a Ele. Então, consagração não é porque eu quero me consagrar a Deus, não é porque eu resolvo um dia me consagrar a Deus, não. O homem só pode se consagrar a Deus edificando um altar para Ele quando esse Deus aparece para ele. Enquanto Deus não aparecer para você, você vai permanecer um cristão. Com certeza eu vou deixar de ganhar muito Deus dinheiro com aparecer isso. para você, você então, debaixo da sua glória, vai edificar um altar para Ele. Ou seja, vai se consagrar espontaneamente a Ele por causa da sua aparição. Por isso que Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é um altar. E quando há um altar, simultaneamente existe também uma tenda. Não existe tenda sem altar e não existe altar sem tenda. Quando Deus aparece a você, então você vai se consagrar a Ele, porque você não vai resistir à sua glória, certo? E aí, quando Ele aparece a você, você se consagra. E quando você se consagra, você então passa a ter agora, a partir dali, um viver de tenda, certo? O altar produz a tenda. E o que é que representa a tenda? É uma vida livre de apego a tudo que tem nessa terra. Por quê? Porque a tenda é móvel. Quando Deus aparecia a Abraão e disse: sai daqui, ele pegava a tenda dele, desarmava e ia para outro lugar. Quando Deus dizia: vá para ali, ele desarmava de novo a tenda e ia para o outro lugar onde Deus o enviou. Isso é uma vida de tenda. Mas por que ele tinha esse viver de tenda? Porque ele era alguém consagrado ao Senhor, era alguém que tinha um altar. E onde ele chegava, ele armava, edificava o seu altar e também construía e estabelecia ali a sua tenda. Tá certo? Então, hoje também não é diferente. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Nós temos que ter um viver de altar e de tenda. No momento que Deus quer nos enviar para qualquer lugar, nós temos que estar desapegados de qualquer coisa e podemos ir para servir o Senhor, para atender o chamado do Senhor. Daí, queridos, então, mostrando aqui a Bíblia que Abraão tinha essa vida, uma vida de altar, que era consagrado ao Senhor, não é? Vivendo totalmente para o Senhor, uma vida de tenda, desapegado de tudo que era terreno. Mais tarde, Deus fez dele um homem muito rico, muito gado, muitos empregados, muitos servos. Olá, meus amados. Que até Essa é mais uma série do IVPT os sobre questões empregados de emocionais. Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, tá certo? Foi um homem muito rico, mas ele não estava apegado a nada dessas coisas.
ele estava tendo uma vida de altar e uma vida de tenda. E não somente isso, aqui também diz no versículo 8 que ele também invocava o nome do Senhor. Foi através de Abraão que Deus restaurou a tenda, restaurou o altar e restaurou também o invocar do seu nome. Porque naquela oportunidade, toda a humanidade, por causa da Torre de Babel, tinha abandonado o nome do Senhor, certo? E os homens tinham se unido para ir contra a edificação de Deus, né? Contra a vontade de Deus. Mas Deus tirou Abraão, abandonou aquela raça criada, e a partir de Abraão, tendo uma vida de altar e de tenda, Deus restaurou também o invocar o seu nome. E a partir daí, Abraão passou a ser o pai da raça chamada. E nós também somos chamados. Por isso que Jesus falou em Mateus 16, 18, ele disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta rocha, que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, do mesmo modo que Abraão foi chamado para fora da Mesopotâmia, para fora do mundo religioso e idólatra, nós também fomos chamados, a igreja é os chamados para fora do mundo. Que mundo? Do mundo do pecado, do mundo religioso e idólatra e também do mundo, como dizem, né? Político, né? Para fora da política. São essas três fontes Olá, esse é o mais importantes que Satanás levantou hoje para prender as pessoas. O mundo do pecado, o mundo da religião e o mundo da política. São os três fermentos que a Bíblia nos apresenta. A igreja está fora de todas essas coisas, certo? A igreja é uma massa pura. Nós fomos chamados, como Abraão, para viver pela fé e cumprir a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e esperamos encontrar você, se Deus assim permitir, querido irmão e irmã e ouvinte, na próxima reunião, na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos nós. Amém.